Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas da internet. Bem-vindos ao curso BeSmart, melhor curso de pré-vestibular de São Gonçalo. A gente está aqui para aprovar você em medicina e te ajudar a alcançar os seus sonhos, a atingir suas metas. Então vem com a gente, né? Boas-vindas para você que está aí do outro lado da tela agora, me assistindo. Hoje, aqui na Biologia, a gente vai ver uma das coisas mais interessantes e centrais de todo o conhecimento das ciências naturais, que é a evolução. Evolução não é exatamente o que as pessoas pensam. Você, aí do outro lado, com certeza tem alguma ideia pré-concebida sobre evolução, mas ela provavelmente está errada. Antes de falar de evolução, é necessário que a gente entenda o que são as ciências biológicas. A gente sempre ouve falar biologia, estudo da vida e tudo mais, mas o que de fato, né, a biologia estuda? Imagine uma ciência, uma disciplina, um corpo de conhecimentos enorme que estuda desde o desenvolvimento embriológico até os grandes ecossistemas da Terra. Como a gente, enquanto cientistas, enquanto alunos, a gente pode conseguir entender o que de fato são as ciências biológicas. Antes de entender o que são as ciências biológicas, é importante que a gente se faça a maior pergunta do universo, da vida e tudo mais. O que é vida, de fato? Você sabe o que é vida? A gente tem uma ideia pré-concebida do que é vida, mas geralmente essa ideia está errada. Quando eu dou aula no ensino médio ou dou aula em faculdade, eu sempre faço essa pergunta. E aí os alunos eles vêm para mim e falam assim: professor, vida é tudo aquilo que tem núcleo, tudo aquilo que tem célula. Eu pergunto: toda vida, todo ser vivo tem núcleo, tem carioteca? Todo ser vivo tem célula. Há muitos anos atrás, a gente pensava dessa maneira. Os seres vivos, todos eles têm célula. E aí, vocês provavelmente aí no ensino médio viram, ou ensino médio agora, ou há 10 anos atrás, não importa que essa discussão foi bastante grande durante muito tempo, as pessoas ficavam se perguntando: vírus é ser vivo? E aí, a gente sempre fala: parasita intracelular obrigatório, não sei o que, não pode se reproduzir fora de uma célula. Mas por que ele não seria vida? Só porque ele não tem célula? E eu vou mais adiante. As pessoas sempre falaram, inclusive, que vírus poderia ser vivo por ter algum tipo de material genético. Mas pensa comigo. Núcleo, célula, material genético. Imagine que o ser humano vá para outro planeta. Vá para Marte, vá para outra galáxia e encontre um ser vivo que muitas vezes não tem nada disso. Não tem célula, não tem núcleo, não tem material genético. Não é uma vida baseada em carbono. Como é que a gente poderia dizer que isso é vida? Só tem uma única coisa que define o que é vida em qualquer lugar do universo: evolução biológica. Tudo que passa por evolução biológica pode ser considerado um ser vivo. E com isso, a gente não tem nenhuma dúvida sobre o que de fato é vida. E aí, a gente consegue centralizar e entender o que de fato são as ciências biológicas. Ciência biológica, as ciências biológicas, desde a embriologia até a ecologia de ecossistemas, citologia, genética, tudo isso está ali sendo regido e centralizado pela evolução. E você que vai fazer o Enem, vai fazer o ERJ, vai fazer qualquer vestibular com alta relação de candidato vaga no Brasil, precisa entender isso por um único motivo. Se as ciências biológicas são centralizadas de fato por evolução, qualquer questão que você vai fazer de biologia, em qualquer lugar, você vai ter que entender o que de fato é o processo evolutivo. O Enem e as provas de hoje em dia, elas são transdisciplinares. Elas buscam solução de problemas e vários conhecimentos ao mesmo tempo. Você pode pegar uma questão, por exemplo, que envolva, às vezes, matemática, química, física, mas que ela esteja te cobrando, na verdade, biologia. Questões que envolvam história, geografia, mas que de fato estejam perguntando sobre ecologia, sobre evolução. Então você vai ter que saber. Quais são os objetivos da evolução como disciplina na biologia? Vocês sabem? Não sabem, né? Pois é, os grandes objetivos da evolução entender a relação de parentesco entre os seres vivos que habitam o planeta Terra. Essa é a primeira coisa. Isso nos ajuda a classificar os seres vivos, a entender a história da vida na Terra, tá? E a entender como esses organismos se relacionam com o meio onde vivem. Isso parece muito ecologia,
mas na verdade é evolução de uma maneira aplicada. E evolução tem aplicações em diversas coisas. Você pode aplicar evolução na ecologia, como a gente acabou de falar, na genética, você não tem como dissociar essas coisas, na biologia celular, mas mais aplicado ainda, você usa evolução na engenharia, você usa evolução na administração de empresas. Aí você deve estar se perguntando assim, cara, o Renan está maluco. Como, de fato, você usa evolução nisso? Simples. Para você entender como a vida se organiza no planeta e as consequências que as influências dos seres humanos têm sobre esses seres vivos, você precisa entender como eles mudam ao longo do tempo. E como os impactos que a gente causa podem influenciar a vida dos seres vivos. Então, a gente tenta entender as relações de parentesco, as consequências das nossas ações sobre os seres vivos ao longo do tempo. E uma das coisas mais importantes, nós tentamos entender quem somos nós nesse contexto, nesse panorama dentro do planeta Terra. E é muito importante que a gente se pergunte qual é o nosso papel, todos os dias. Como bons cientistas, e qualquer um pode ser cientista, nós temos que nos perguntar. Perguntar é a maior habilidade que um cientista tem. Durante toda a história do ser humano na Terra, o ser humano ele teve a ânsia, a vontade, sabe? Vindo dentro de si, de tentar entender, classificar, explicar as coisas ao redor dele. E a gente faz isso na biologia, nas ciências biológicas, na evolução de uma forma, usando o método científico. Então, para entender a evolução, você tem que entender o método científico. O método científico é o seguinte: qualquer bom cientista ou qualquer pessoa curiosa, né, no planeta Terra inteiro consegue observar fatos. É olhar e ver. Muitas vezes a gente está andando por aí, a gente está olhando as coisas, mas não está vendo, não está entendendo. Então, um bom cara para ser cientista, uma boa pessoa para fazer perguntas, ela observa as coisas ao redor. Você observou um fato, você começa a se perguntar por que aquilo está acontecendo. A partir do momento que você está se perguntando por que aquilo de fato está acontecendo, você cria uma hipótese. Ou seja, por que aquilo está acontecendo? Será que aquilo tem influência daquela outra coisa? Aquela variável tem influência de uma outra variável? A partir disso, a partir da hipótese criada, você atesta. Você faz um teste de hipótese. Teste de hipótese pode confirmar a validade da sua hipótese ou não. Não validando, você volta lá atrás e cria uma nova hipótese. Se validar, isso pode ser teoria. Teoria, então, é um corpo de conhecimento já testado que deu origem a leis e a coisas que são aplicáveis no nosso dia a dia, como, por exemplo, evolução. Muita gente fala, evolução é apenas uma teoria. E às vezes os alunos falam assim, Renan, poxa, mas evolução não é só a teoria? Eu digo para eles, é claro que é uma teoria. É uma teoria porque várias hipóteses já foram testadas. Nós vimos que isso de fato funciona através de testes empíricos ao longo do tempo, pessoas diferentes no planeta Terra. E de fato é uma teoria. Mas teoria não é uma coisa que é um achismo, não. Essa é uma coisa que a gente tem que mudar. Evolução tem evidências. Nós temos os fósseis, a paleontologia, a genética. Nós conseguimos entender a história da vida no planeta Terra. E aí, eu sempre faço o seguinte questionamento. Se você acha que teoria é uma coisa que é só achismo, você já parou para pensar na teoria da gravidade? Se é só uma teoria, por que você não está saindo voando? Por que você aí em casa, do outro lado da tela, não está voando, não está flutuando? Você está sentado por quê? Você podia estar flutuando, se gravidade não é uma teoria. Então, teorias são corpos de conhecimento que já foram testados extensivamente e nós vimos, de fato, que elas são verdadeiras, pelo menos naquele determinado momento, e têm aplicações lógicas nas nossas vidas. Evolução é uma teoria que serve para a gente também classificar os seres vivos. Imagine você que para qualquer coisa dentro das ciências biológicas, nós de fato precisamos entender essa relação de parentesco entre seres vivos, quais são as características que eles têm em comum, como eles se relacionam com o meio, quais são as mudanças ao acaso ao longo do tempo que aparecem e que podem mudar a nossa concepção sobre a vida naquele determinado momento e naquele determinado espaço.
Isso é uma das coisas mais importantes, uma das aplicações mais importantes que a gente tem. Um dos melhores exemplos para entender essa questão de relação de parentesco entre seres vivos é a grande pergunta que está ligada ao que você acha que sabe, mas não sabe. Nós hoje, na biologia, temos 3 domínios: Arquea, bactéria ou eubactéria e eucária. Então, o domínio eucária é o domínio mais conhecido, tá? Para todos os alunos do ensino médio, para todas as pessoas. O domínio eucária é o domínio dos eucariotos, ou seja, aqueles seres que têm núcleo nas suas células. Beleza? Eucária é um domínio. Domínio válido, por quê? Tem uma característica compartilhada entre todo mundo e tem um ancestral em comum. Mas vocês já pararam para pensar que não existe um grupo chamado procária? Um grupo dos procariotas? Nunca pararam para pensar nisso, né? A gente vulgarmente classifica como eucariotos e procariotos, ou eucariotas e procariotas. Não tem problema. Eucariotas, grupo válido. Característica compartilhada, ancestral em comum. Mas procariotas não. A gente não classifica os seres vivos por aquilo que eles não têm. A gente não faz isso. E a gente consegue ter essa luz sobre a classificação dos seres vivos a partir do processo evolutivo. Então você nunca vai ver um grupo chamado procária. Se você juntasse Arquea e bactéria num grupo que não levasse em consideração os eucária, você estaria fazendo um grupo parafilético, um grupo que estaria ignorando linhagens evolutivas. E você não pode fazer isso. E para você entender isso, você tem que entender sobre evolução. E a evolução está totalmente ligado à forma que a gente encara o mundo, como eu disse anteriormente. E a nossa forma de encarar o mundo mudou ao longo do tempo. Os gregos lá, 1500 anos antes de Cristo, Anaximandro, Empédocles, eles tinham a forma mística de ver o mundo, mas eles já pensavam sobre as coisas que eles viviam. Algumas coisas sobre evolução, sobre transformação tinham surgido naquela época, mas não poderiam ser consideradas como teorias científicas de verdade. Depois, mais ou menos 1000 anos, depois de Empédocles e Anaximandro, a gente teve Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles foram caras importantíssimos, geralmente estudados pela filosofia, mas filosofia natural daquela época era observar o mundo ao seu redor e anotar as coisas e ver o que estava acontecendo. E eles já tinham um pensamento sobre a natureza, embora o pensamento deles fosse fixista. Ou seja, o pensamento dessa Grécia antiga nos levou a acreditar que os seres vivos eles eram imutáveis, que se eles eram resultados da criação, eles eram fixos, como eles poderiam mudar? Se eles mudassem, eles seriam imperfeitos. Isso tem tudo a ver com uma das coisas mais importantes que a gente vê na relação entre ciência e sociedade, que é a religião. Isso, de fato, baseou o pensamento cristão após Cristo, da sociedade moderna. Nós passamos cerca de 1000 anos, 1500 anos, sem de fato dar passos à frente por causa dessa visão fixista. Agora, não se engane também. O cristianismo não tem nada a ver, não é um vilão da história. Não é um competidor da ciência. Muito pelo contrário. Biologia e ciência evoluíram muito, se desenvolveram muito ao longo do tempo porque cristãos, porque bispos, porque padres, porque monges estavam fazendo ciência. Com visões fixistas? Sim, mas era possível. Muitas e muitas descobertas que nós tivemos de 1000 anos atrás, 800 anos atrás, vieram dessas pessoas. Até porque elas mesmas tinham acesso a esse conhecimento. A sociedade como um todo não tinha. Então eles faziam ciência. E perceba você, para finalizar esse bloco, o que é mais interessante. Linneu, em 1735, publicou o Sistema Naturae, que deu origem ao sistema binomial que a gente vê hoje em dia. Aqueles nomes em latim difíceis, né? Itálico e tal, não sei o quê. O Linneu, por exemplo, foi um cara que queria classificar, entender e organizar a criação. Ele era um cara criacionista, cara que acreditava na perfeição da natureza e ele queria organizar isso da melhor maneira possível.
E esse é o nosso primeiro passo rumo a entender o que é o processo evolutivo. Então a gente viu o seguinte: as ideias mudam ao longo do tempo. A biologia, a evolução precisa do método científico. E o processo evolutivo ele vai basear a organização e a classificação dos seres vivos e como a gente entende os impactos das nossas ações ao longo do tempo. Então esse foi o primeiro bloco. Siga para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Lamarck e Darwin.